do Senhor, louvado seja o nome. Estamos meditando, estudamos Gálatas, esse mestre, em que o Senhor nos propõe reflexões belíssimas na sua palavra. E nessa manhã estamos no estudo de número 2, Gálatas capítulo 2, tem como título Evangelho, Graça e Circuncisão. E a verdade prática diz: uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. O texto áureo se encontra em Gálatas 2:9, que diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Gálatas 2:9. Vamos ler responsivamente Gálatas 2:1-21. Eu leio o primeiro versículo, irmãos, o seguinte, assim vamos até o final. Diz a palavra de Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Nós, porém, nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quantos podem dizer amém? Senhor, fala conosco nessa manhã,
nos abençoa em tudo, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Queridos, que bênção estudar sobre esta epístola, a primeira epístola escrita, na verdade, para quase unanimidade daqueles que estudam a palavra de Deus, o primeiro livro do Novo Testamento escrito, sob o ponto de vista cronológico. E Paulo está nessa epístola, e nesse capítulo especificamente, defendendo o seu apostolado e dizendo que esse apostolado ele foi reconhecido pelas colunas da igreja, pelos principais apóstolos, Tiago, Pedro e João. Ele se dirigiu a esses irmãos, apóstolos, para expor a eles o evangelho que ele estava pregando. E ao expor a esses irmãos, eles reconheceram o apostolado de Paulo, que Paulo havia sido chamado então para ministrar para os gentios. E eles iriam ministrar para os judeus. Pedro, especificamente, também seguiria para a dispensação, pregando para os judeus a dispensação. E havia, portanto, essa definição, esse reconhecimento maravilhoso. Mas, queridos, quando lemos esses textos, nós não nos deparamos apenas com o reconhecimento de Paulo, o reconhecimento do seu apostolado. É muito importante isso foi muito importante para a igreja, esse reconhecimento. Mas o que Paulo, e é isso que nós estamos tratando já no item número 1, dessa divisão em 3 itens que temos nesse capítulo que a revista nos propõe, o que Paulo, em verdade, estava fazendo era defendendo a verdade. O que estamos, então, diante? Estamos diante de quê? Que situação Paulo estava enfrentando? Ele não estava enfrentando apenas uma oposição, pessoas que não concordavam com a sua liderança, meramente porque ele não era, para eles, um dos apóstolos de Cristo, ele não tinha estado com Cristo quando Cristo ainda estava no seu ministério antes da sua morte. Havia essa menção, mas o que se estava aqui realmente, vou usar essa expressão, disputando ou debatendo, era sobre a própria verdade bíblica, a própria verdade evangélica. Esse é um ponto crucial que nós nos deparamos. Isso está muito caracterizado, bem posto, no versículo de número 5, quando Paulo diz: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Paulo estava sofrendo aquela oposição dos judaizantes, que queriam dizer que as pessoas deveriam viver segundo a lei, buscando cumprir a lei, seguir as obras da lei. Os judaizantes estavam dizendo: tá, nós somos cristãos, mas nós temos que, vocês, gentios que se converteram, precisam cumprir então os preceitos da lei. E aqui, queridos, só um parêntese para nós podermos bem definir. A lei, de um modo geral, ela é dividida ou separada em 3 aspectos importantes, as chamadas leis civis dadas por Deus para a nação de Israel se constituir enquanto uma sociedade política. Existia a outra parte, a segunda parte da lei, que eram os preceitos dados aos sacerdotes, as cerimônias, as festas. A discussão aqui, o debate aqui estava se travando sobre o terceiro aspecto da lei, a chamada lei moral. Se nós devemos cumprir, ponto por ponto, vivermos para cumprir isso, e isso vai significar a nossa própria salvação. Se nós vivermos uma vida querendo cumprir preceito da lei, nós seremos então salvos, porque cumprimos os preceitos da lei moral, que fala especificamente sobre os 10 mandamentos, por exemplo, em uma síntese apertada sobre isso. Mas Paulo está então a dizer o seguinte: não é isso que a palavra de Deus diz através do Evangelho dado por Jesus Cristo. A verdade é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé
no Filho de Deus, e somente isso, mais nada. O Senhor então nos salva. Nós não somos salvos porque cumprimos voluntariamente preceito por preceito, porque a cada dia nós colocamos uma pedrinha, formando uma escada que nos levará para o céu, e nós então chegaremos a entrar no céu pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio esforço. Paulo está a dizer, em nenhum momento, em nenhum segundo, eu dei ouvido a esses falsos irmãos, a esses falsos profetas. Não, o Evangelho é pela graça, o Evangelho mostra a salvação pela graça, o Evangelho mostra a verdade que está no sacrifício de Cristo, a suficiência que está no sacrifício de Cristo, e nada mais é preciso para o homem ser salvo do que acreditar nesse sacrifício. Paulo estava como dizer, olhem para o ladrão na cruz, que viveu uma vida completamente ruim, péssima, e estava ali sendo morto por razão, porque ele merecia ser condenado à morte, mas na cruz ele reconheceu a Cristo, reconheceu o Filho de Deus, reconheceu que Cristo era o Salvador, e por isso ele obteve para a sua vida a salvação, mesmo não tendo cumprido a lei, os preceitos da lei em vida, mesmo não tendo passo a passo na sua vida cumprido esses preceitos, ele foi salvo, porque o sacrifício de Cristo é suficiente. Essa era a demanda de Paulo. O que ele estava, na verdade, a dizer era o seguinte: se vocês que são colunas da igreja aceitarem isso, vocês estarão negando o próprio Evangelho. Vocês estarão negando a própria verdade que Cristo deixou para nós todos, que Ele é suficiente para nós, que Ele, através da sua graça, do seu favor expressado no seu sacrifício na cruz, nos perdoa dos nossos pecados e nos dá a vida eterna nele próprio. Paulo estava a demandar nesse sentido, e aí sim ele receberia ajuda, mas independentemente dessa ajuda, de os apóstolos principais dizerem, olha, parem com essa perseguição, deixem de perseguir Paulo. Paulo, ele tem legitimidade para pregar aos gentios, e é assim que deve ser pregado aos gentios, é dessa maneira que deve ser pregado. Sim, parem de perseguir. Mas ainda que eles não tivessem feito isso, Paulo, depois de ter entregue a palavra de Deus, teria se voltado para continuar pregando a palavra de Deus, como se estivesse acontecendo uma reforma já naquele tempo, porque ele teria que fazer a obra e a vontade de Deus, independentemente do convencimento dos apóstolos. Mas o que diz a palavra de Deus é que o Espírito Santo de Deus falou com as colunas que estavam em Jerusalém, e então Paulo pôde seguir em paz, autorizado pelas próprias colunas da igreja, em harmonia. O Evangelho é um só, tanto para os judeus como para os gentios. Não existem dois evangelhos, não existem duas verdades, mas a verdade é a mesma. Um judeu, para ser salvo, ele precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e viver entendendo que a graça de Deus, ela é suficiente para ele, assim como é suficiente para os gentios, como é suficiente para toda a humanidade. Todos nós somos salvos pelo mesmo Salvador. É a mesma graça que nos atinge, que vem sobre a nossa vida e abençoa a todos nós. Portanto, queridos, o primeiro ponto dessa escritura tão importante é a defesa do próprio Evangelho, é mostrando que não há salvação por obras da lei, mostrando que o homem precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo e viver com Ele na sua vida, na verdade ter uma nova vida, e é uma nova vida no corpo de Cristo, é uma nova vida em Cristo, porque nós morremos e agora Cristo vive em nós. Quantos podem dizer amém? Isso é forte. Mas Paulo então foi reconhecido e deixou claro nessas escrituras esse aspecto tão importante, fazendo menção de que o Evangelho é superior à lei.
O Evangelho é superior àquilo que os homens entendem, é superior à importância dos homens. O Evangelho é aquilo que o Senhor quer que nós conheçamos e através dele nós conhecemos a Cristo e recebemos o favor de Cristo sobre as nossas vidas. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o impacto de tudo isso na vida humana. E o alerta vale para hoje. Não aceitemos qualquer falso evangelho, não aceitemos as prescrições, as leis que procuram impor para as pessoas serem salvas, porque a salvação ela é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto dizem amém? Queridos, isso é muito importante para a nossa vida, que nada seja posto na sua vida como condicionamento, condicionante para a sua salvação, que não o Evangelho, que não a certeza de que Cristo é o Salvador e somente através dele, ele, de uma forma suficiente, nos leva para a glória de Deus e nos dá uma nova vida, nos faz ser uma nova criatura, e isso é fundamental para a nossa existência espiritual, para o nosso novo nascimento e vivermos uma vida segundo o querer de Deus. Isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto. Qual é o evangelho que nós estamos seguindo? O evangelho dos judaizantes ou semelhante a eles, cheio de leis, cheio de tradições, cheio de rituais, cheio de crendices, para que o homem obtenha na sua vida a salvação ou os seus êxitos? Ou nós estamos confiantes no Filho de Deus, entregues nas mãos do Filho de Deus, acreditando que a salvação é um dom divino, é um presente divino consubstanciado em Jesus Cristo, que foi dado por nós para nos salvar. Paulo, então, concorda com as colunas da igreja, que essa é a suficiência para toda a igreja, sendo judeu, sendo grego, sendo escravo, sendo livre, sendo homem, sendo mulher, todos precisam de Jesus Cristo. E ele, queridos, apesar de dizer isso, apesar de falar que aquilo que ele ouviu daquelas colunas em nada o acrescentou, porque ele já sabia de tudo, ele se considerava o menor dos apóstolos, o menor de todos eles, mas ele glorificava a Deus dizendo que ele tinha sido aquele que o Senhor estava a usar para fazer a maior obra sobre a humanidade para a glória de Deus. Por quê? Por causa da imensidão da graça que os apóstolos reconheceram na vida do apóstolo. Que graça tremenda, um homem que perseguia a igreja, que fazia mal à igreja, foi alcançado por Cristo, foi perdoado por Cristo, e agora ele é capaz de dar a sua própria vida por Cristo, de viver uma vida levando o evangelho do Senhor. Que graça tremenda! E por isso então ele andava a tempo e a fora de tempo, sem olhar nem mesmo para si, fazendo a obra de Deus, levando esse evangelho para frente e glorificando o nome do Senhor. Queridos, esse é o evangelho, essa é a verdade que Paulo defendeu. E não há um evangelho para judeus e outro evangelho para os gentios. Houve uma separação de ministérios para melhor tratar a obra de Deus. Nós sabemos que ser judeu é ser de uma determinada raça, e o ingresso nessa raça se faz através da circuncisão nos homens. Quando o homem é circuncidado, ele integra essa raça chamada judeus. Isso é correto. Em nenhum momento o Senhor quis extinguir a existência dos judeus enquanto nação, enquanto raça. Ao contrário, eles são importantíssimos, vão ter o seu papel para sempre na vida da humanidade, são muito importantes, devem existir como tal, serem preservados, devemos lutar pela sua preservação, ajudá-los no possível para que eles não sejam discriminados ou alvo de qualquer perseguição.
Mas, queridos, apesar disso, aqueles que integram essa nação, da mesma forma que nós, precisam do mesmo Salvador, que se chama Jesus Cristo. Embora erros históricos tenham feito, em muitos momentos, cristãos perseguirem judeus, nós sabemos que em nenhum momento a Bíblia Sagrada manda que os judeus deixem de ser judeus porque são cristãos. Eles permanecem como judeus, mesmo convertidos. Muitos são convertidos, mas os filhos vão ser circuncidados. E hoje nós temos os judeus messiânicos, eles são cristãos, mas eles permanecem judeus porque eles são dessa nação, eles são dessa raça. Mas apesar disso, precisam do mesmo Salvador que nós, e esse Salvador é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há, portanto, um único Evangelho, mas há uma pluralidade, queridos, de ministérios. E hoje vemos isso, o ministério para os judeus, e dentre os gentios nós temos uma pluralidade de ministérios. Isso é feito para ganharmos o máximo de almas para Cristo, para que as vidas possam conhecer o máximo possível a revelação de Deus. Mas isso em nenhum momento vem tirar a verdade essencial de que é um único Evangelho. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhe no olho dela e diga: só há um Evangelho, só há uma verdade, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Apesar de nós adotarmos metodologias diferentes, de nós sabermos que precisamos de métodos diferentes, e cada dia que passa eu oro para que o Senhor levante novos métodos, novas formas, para que o povo de Deus se organize para ganhar o maior número de vidas sobre a terra. Eu oro todos os dias e o Senhor faz esse universo plural das igrejas, das denominações, para nós alcançarmos as nações, e isso para a glória de Deus. Mas o Evangelho é apenas um. Quantos dizem amém? Quantos glorificam o nome do Senhor? Queridos, e o último ponto. Primeiro, a verdade do Evangelho. É isso que nós lemos. O segundo é a pluralidade. A pluralidade nos ministérios. E o terceiro ponto, queridos, é quando Pedro, ele vai visitar a igreja de Antioquia, e ali ele está como todos os gentios, comendo como todos os gentios. Mas quando chegam os cristãos judeus de Jerusalém, mandados por Tiago, que era o bispo de Jerusalém, quando chegam esses crentes, Pedro então se levanta, sai primeiro de perto dos cristãos gentios, nós somos cristãos gentios, e ele então se aparta deles, se juntando aos judeus, e ficam separados. Há uma separação, uma segregação. E Paulo então vai repreender a Pedro, que não era infalível. Pedro não é infalível, e ele diz, isso está escrito exatamente no capítulo 10 de Atos, quando Pedro fez a primeira ministração da parte dele aos gentios, após ter tido uma revelação de Deus, de que não há imundo para ser salvo. Todos merecem ser salvos, independentemente da sua vida anterior. Todos merecem, porque Cristo fez Salvador por todas as pessoas. Glória a Deus. E Pedro então percebeu isso, já no capítulo 10, mas aqui ele falhou. E Paulo veio a exortá-lo. Não é assim, Pedro. Você vive como gentio. Nós estamos nesse mundo gentil agora. Aqui é o mundo gentil. E nós queremos que eles sejam salvos. Na verdade, Paulo estava a dizer, não seja hipócrita. Viva a verdade que você está vivendo. Saiba onde você está. Você não está em Jerusalém, você está aqui. Mas, queridos, Paulo então vai entrar nas revelações, em algumas revelações dadas nas Escrituras, das mais importantes, para nós entendermos a nossa própria fé. E eu queria, nesses minutos, tratar um pouco exatamente disso. Está no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Leia
os capítulos 6 e 7 de Romanos, para você se deleitar na presença de Deus e entender tudo isso. A figura que Paulo usa lá em Romanos para explicar isso aqui é a figura do casamento. Ele diz que o homem e a mulher são casados, é a figura do homem e da lei. A mulher que simboliza a igreja e o homem simboliza a lei. E o que Paulo vai dizer? Nós vivemos nessa condição da opressão da mulher naquele tempo, mandada por uma lei que condena, uma lei que prescreve muitas atribuições e que o homem nunca vai encontrar satisfação. No caso, a mulher sempre vai ser perseguida, maltratada, mas ela não pode largar aquele homem, ela não pode largar a lei. A igreja, o povo de Deus não poderia largar a lei. Por quê? Porque senão seria adúltera, seria um adultério, se meramente rejeitasse, refugasse. E o que aconteceu em Cristo? Quando nós aceitamos a Cristo, nós alcançamos essa legitimidade, porque quando nós temos Cristo, Paulo explica, e aqui também vai explicar nesses versículos, nós somos crucificados com Cristo, nós morremos, e a mulher viúva poderia então contrair um novo casamento, uma nova aliança. Agora não é mais a aliança pela lei, mas agora é uma aliança com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos crucificados com Cristo, não vivemos mais segundo a lei, nem debaixo da lei que não poderíamos cumprir, não traria para o nosso coração nunca uma vida alegre e feliz, mas agora nós estamos mortos para a lei, nós morremos em Cristo, estamos crucificados em Cristo, e agora com Ele nós temos uma aliança eterna, um casamento eterno, e podemos viver em alegria, em novidade de vida, como uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia não diz que o pecado morreu, a Bíblia não diz que a lei morreu, mas a Bíblia diz que nós morremos para o pecado, a Bíblia diz que nós morremos para a lei, nós estamos livres da lei. E o que diz a palavra de Deus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora sim, podemos viver em novidade de vida. Agora sim, podemos cumprir a lei, podemos fazer as obras da lei. E Paulo foi o maior executor delas, levando a palavra do Senhor, o amor de Deus, o verdadeiro amor que é Cristo Jesus, a todas as nações, a todas as pessoas. Essa é a obra de Deus, a obra que precisa ser feita pela lei do Espírito Santo e da vida, através de cada um de nós. Estamos mortos para a lei, mortos para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre vós. O pecado existe? Existe, mas ele não tem domínio sobre você, porque você está em Cristo Jesus. A lei existe, ela revela o pecado, mas você agora vive na lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ele te livrou, Ele te livrou, Ele te deu uma nova vida, Ele te santificou, Ele te libertou, Ele te deu toda a sorte de bens espirituais, e agora você integra o corpo de Cristo, crucificado com Cristo, mas também ressuscitado com Ele, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa vida o Senhor chamou você a viver. Não se deixe mais escravizar, não se deixe mais levar pelas prescrições que estão tentando fazer com que você seja meramente uma pessoa religiosa, que acha que pelos seus atos você vai alcançar vitória. A vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória está em entregar-se a Ele, em viver com Ele, em andar com Ele. E aí sim nós vamos poder fazer aquilo que Ele quer que seja feito, como Paulo fez, como os apóstolos reconheceram. Agora sim é possível andar em novidade de vida. Não importa a extensão do pecado para trás, mas o sangue de Jesus Cristo te purifica e te purificou de todo o pecado, e agora você pode seguir adiante rumo à vida eterna
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe a todos em Cristo Jesus.